Essas são as únicas formas que eu encontrei para você sair do zero e começar a prosperar na sua vida. Eu tô gravando aqui no meu condomínio aqui agora, ó, que eu senti no meu coração de gravar esse vídeo aqui e contar como é que foi comigo, como é que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa cristã. Eu me converti, eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 21 anos e eu sempre tive um relacionamento com Deus. Relacionamento íntimo, eu sempre quis ter algo verdadeiro com o Senhor. E você vai entender o porquê isso está relacionado com o sucesso. E por eu ter um relacionamento com Deus, eu sempre envolvi Deus em todas as áreas da minha vida. Eu sempre pedi direcionamento para o Senhor em tudo que eu fosse fazer. Qualquer coisa que eu fosse fazer, eu pedia direcionamento para Deus. Então Deus ele está envolvido na minha área conjugal, Deus ele está envolvido na minha área financeira, na minha área profissional, na minha área empresarial. Deus está envolvido em todas as áreas da minha vida. Então, por que pedir direção para Deus é o caminho mais sábio que você pode tomar para a sua vida? Porque eu e você somos seres humanos limitados. Isso é uma realidade. Vou te dar um exemplo. Você pode estar no quarto da sua casa e às vezes alguém está falando de você na cozinha e você nem sabe o que está acontecendo. Você nem sabe o que estão falando de você. Ou seja, você é limitado. O seu ouvido é limitado, o seu olho é limitado, o seu pensamento é limitado. E por nós sermos limitados, a gente não sabe qual que é o melhor caminho para a nossa vida. E aí você pega Deus. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus ele tem todo o poder, está em todo lugar e sabe de tudo. E não só isso. Deus ele sabe tudo o que aconteceu no passado, tudo o que acontece no presente, tudo que vai acontecer no futuro e tudo que poderia acontecer. Ou seja, Deus não somente contempla todas as linhas temporais, como ele também contempla todas as possibilidades. Então, cara, isso é algo tão extraordinário e muitas vezes a gente até é tão arrogante a ponto de achar que a nossa direção é melhor do que a direção do Senhor, né? A direção de um Deus que consegue contemplar todos os prismas da realidade, cara. Isso é absurdo, irmão. Então, assim, tudo que você for fazer na sua vida, peça direção para Deus. Peça direção para o Senhor. E pode ter certeza que aquilo que Deus ele te direcionar para fazer, vai dar certo, irmão. De alguma maneira. Ah, Deus me direcionou para fazer alguma coisa que eu não quero. Irmão, confia. Confia que no final as coisas se encaixam. Eu já contei aqui no canal como é que eu criei a Primazia. A Primazia, ela veio de um tempo em que eu estava trabalhando CLT. Então, deixa eu só arrumar aqui. Um tempo em que eu estava trabalhando CLT e eu orava para Deus e eu falava assim: Senhor, eu preciso sair daqui porque aqui não é o meu lugar. Eu nasci para crescer, eu nasci para prosperar e eu vejo que aqui eu vou ter um teto sobre a minha cabeça. Então eu preciso de uma direção, eu preciso de um direcionamento claro. E aí eu estava com muitas ideias na minha cabeça, muita coisa querendo fazer. E Deus ele me direcionou num mercado que eu não queria, irmão. O mercado que eu já tinha trabalhado, mas era o que eu não queria. Tinha tantas coisas assim na minha mente que parecia melhor do que aquilo que Deus me direcionou, mas tudo certo. Eu segui o que Deus ele me mandou. E quando eu segui, foi inexplicável o que aconteceu. Quando faltava um dia para completar 30 dias depois que eu tinha saído do meu trabalho CLT, óbvio, depois de ter uma direção da parte de Deus, eu tive resultado, né? Eu consegui contatos que eu não conseguiria normalmente, eu conheci pessoas que eu não conheceria normalmente, eu tive resultado muito mais rápido do que qualquer outro cara que eu já conheci. Outros caras do meu mercado demoraram 6 meses para vender, eu vendi em 1 mês, porque eu estava debaixo de uma direção do Senhor. Então assim, ter uma direção do Senhor é sinônimo de vitória, irmão. Ainda que a sua realidade aponte contrário àquilo que Deus ele te prometeu, aquilo que Deus te direcionou, você pode ter certeza que no final as coisas se encaixam. No final as coisas se encaixam. É sempre assim. E aí tem alguns princípios, né? De que
eu tava raciocinando aqui e eu pensei, cara, como que o cara que tá no extremo zero, ele consegue dar uma virada na sua vida? Eu encontrei só 3 caminhos, porque de todo o resto você vai precisar de capital para entrar no negócio. Então precisa ser um negócio de baixa barreira de entrada e que você consiga entrar sem estrutura, sem dinheiro, sem contato, sem nada. Eu já tive uma assessoria de marketing no digital, tinha 4 clientes, a gente estava escalando para a Europa já fiz tudo que você imagina no digital, fui afiliado, fiz dropshipping, minha primeira venda foi com dropshipping inclusive, fiz tudo. Então eu consegui entender quais que são os melhores caminhos para você começar no digital. E na minha visão, o cara que está no zero só tem 3 caminhos para ele seguir. Primeiro deles, prestando serviço. Você precisa estudar alguma habilidade, ter alguma habilidade e prestar serviço para alguém. Eu criei uma agência de marketing porque eu sabia vender. Eu era mediano fazendo tráfego, mas eu sabia vender. Então o que eu fiz? Eu contratei um freelancer no Orkana e falei, ó, quanto que você me cobra para atender os clientes que eu te trouxer? Ah, R$400. Ele me cobrava R$400 por cliente. Eu vendi esse serviço a 2,5, 3, 5 mil, 2 e ficava com lucro. Pagava os 400 para ele e ficava com lucro. E não só isso, ele atendia os meus clientes e fazia a reunião de onboard. Então assim, prestação de serviço é um mercado que dá para você escalar no digital. Normalmente esse modelo de negócio você não vai ter uma escala absurda, porque quanto mais cliente você tiver, mais mão de obra você vai precisar ter. Mas cara, é muito factível você fazer 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, até 300 mil reais. É muito factível com uma taxa de lucro de 50% a 60%. Isso se você fizer no Brasil. Se você fizer na Europa igual a gente estava fazendo, a taxa de lucro pula para 80%. Então, você precisa entender isso que eu estou falando para você. Prestação de serviço. Segunda, intermediação, cara. Intermediação é um negócio que eu faço hoje. E por que que na minha visão essa é a forma mais fácil de você ganhar dinheiro de alguma forma? Como que funciona uma intermediação? Você tem um imóvel para vender. Eu tenho um cliente para comprar. Qual que é o nosso trabalho? Simplesmente conectar os dois. Ah, você paga 100 mil nesse imóvel, um exemplo. O outro lá, você vende esse imóvel a 100 mil. O outro lá paga 110, você ganha 10. Você está entendendo? Então assim, intermediação é um negócio que você pode fazer. Então você pode fazer intermediação de imóvel, ser corretor, você pode fazer intermediação de carro. Eu tenho um negócio de intermediação de carro hoje e cara, o negócio dá grana, o negócio dá dinheiro. É uma forma de você se levantar absurda. Você pode fazer intermediação, tem intermediação de BM, entendeu? Para você conectar quem quer fazer disparo com quem tem BM de disparo. Tem todo tipo de intermediação, você precisa procurar, precisa caçar. Então, irmão, terceiro caminho que eu vejo. Primeiro, prestação de serviço. Segundo, intermediação. Terceiro, produção de conteúdo. Cara, aqui é bizarro o que acontece. Porque a produção de conteúdo, você está criando um ativo que no longo prazo, irmão, isso vai te deixar muito mais rico do que você imagina. Muito, 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 muito mais rico do que você imagina. O cara que ele tem uma audiência, que é fidelizada, que gosta dele, ele nunca vai ficar pobre, irmão. Eu vou te falar um negócio. Se o Cariani, Renato Cariani, perder tudo hoje, amanhã ele recupera pelo menos 1 milhão, 5, 10 milhões. Pode ter certeza. Por quê? Porque ele tem audiência, e audiência é ativo, entendeu? Hoje, pessoal, o diferencial, igual o Thales Gomes fala, o diferencial não é mais produto. O diferencial é marca, ou seja, meu brand pessoal, e o canal de vendas. Ou seja, o Cariani é um puta canal de venda. Por quê? Porque ele tem uma audiência gigantesca, uma audiência que gosta dele, que é fidelizada. Você tá entendendo? Então você produzir conteúdo é você construir um ativo para você no médio e longo prazo e isso te enriquecer. Porque qualquer negócio que você fizer, você vai dar certo, irmão.
qualquer tralha que você vender, você vai conseguir prosperar com isso. Infelizmente isso é uma realidade no digital, tá? Tem muito cara que constrói audiência e enriquece vendendo lixo, mas enfim, deixa esses caras para outro lugar, que eu nem gosto de falar desses caras, irmão. Mas isso é um caminho para você seguir. O cara que tem audiência, ele não fica pobre nunca. Tem um exemplo que eu sempre dou, que é o The Rock. Conhece o The Rock? Então, ele é um ator americano, mundialmente conhecido. Ele criou uma empresa de tequila, né? Essa empresa, em um ano, ela alcançou 1 bilhão de valuation. 1 bilhão de valuation. Você tem noção do que é isso? Em um ano, alcançar 1 bilhão de valuation? Tudo por causa da audiência. Então, assim, a construção de audiência é algo que vai fazer com que você enriqueça no médio e longo prazo e alcance um lugar que você jamais alcançaria se você não tivesse audiência. Então esses são os caminhos que eu vejo hoje no digital que dá certo. Dropshipping, você vai precisar de cacife, você vai precisar de cascalho para você testar produto, enfim. Infoproduto, você precisa de um dinheiro para você testar oferta. Eu tô passando para vocês caminhos que vocês não precisam de estrutura, não precisam de dinheiro para começar. E aí você se levanta e vai para cima, pô. Entenda isso. E se você gostou desse vídeo aqui, ó, faz o seguinte, pega, se inscreve no canal, ativa o sininho, hype esse vídeo e vamos para cima, viu? Topo ou nada.